que quando a gente fala de comércio mundial, quando a gente fala de comércio exterior, a gente está falando de um game de números monumentais. Monumentais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para colocar os números em perspectiva, porque senão a gente ou se apaixona por eles ou a gente passa a odiá-los. Então, quando a gente olha os números, o Brasil apresentou no ano de 2024 o segundo maior saldo da balança comercial da nossa história, 74,5 bilhões de dólares. O ano anterior tinha sido maior, 2023, quase 100 bilhões de dólares de saldo na balança comercial. A gente está falando de um volume de exportação de 337 bilhões de dólares e um volume de importação na casa de 260 e algo bilhões de dólares. Se somos os dois, e o Brasil representa algo em torno de 500 e tantos bilhões de comércio mundial. Comércio mundial é a soma das duas coisas. É muito importante somar, é muito importante subtrair. Você subtrai para saber quanto que a exportação ultrapassa a importação, mas somar é fundamental porque a soma mostra qual é o seu tamanho no comércio internacional. E o Brasil tem feito um trabalho interessante de crescimento dos valores de exportação, mas quando a gente olha a nossa participação no comércio global, ou seja, quanto que aquilo que a gente exporta e importa somados representa no conjunto do que todos os países do mundo importam e exportam, a gente tem uma participação de 1,3% do PIB. Já foi 0,7% no início dos anos 90, portanto de lá para cá a gente dobrou a nossa participação, mas já foi de 2% depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tinha 2% em 1948, hoje a gente tem 1,3%. A gente vai poder dizer, e por isso que é preciso tomar muito cuidado, colocar as coisas em perspectiva, que a gente tinha 2% de um mercado muito pequeno e hoje a gente tem 1,3% de um mercado muito grande. Agora, alguns países, e outra forma de você olhar o número da exportação é quanto que a exportação e a importação representam na comparação com o PIB do país. Você pega o tamanho do PIB do país, vê quanto ele importa e exporta, aplica um sobre o outro e você descobre que o Brasil tem mais ou menos, exportação mais importação dá alguma coisa como 1/3 do PIB brasileiro, 36%, conforme o ano 39%. Agora nós estamos falando de 35%, 34%, 1/3 do PIB brasileiro. E a média dos mercados emergentes é bem acima de 50%. A média dos mercados dos países emergentes é bem acima de 50%. Isso significa que o Brasil destoa do resto do mundo. Alguns países, por exemplo, o México, passa de 70% a participação do comércio exterior no total do PIB mexicano. Então, o Brasil tem exemplos para olhar lá fora, para ver aonde é que ele pode melhorar, e pode melhorar e muito. Pode melhorar e muito. A questão é que quando a gente fala dos nossos desafios no comércio exterior, a gente tende a tentar encontrar uma questão, um ponto. Então a gente tende a achar, é porque o dólar, é porque a carga tributária, é porque... O problema é o seguinte, a lista de entraves para a gente desatar o nó que pode fazer o Brasil crescer é muito grande, é enorme. Então é um trabalho de formiga. A gente precisa ir em cada probleminha, em cada porto, em cada aeroporto, em cada ferrovia, em cada rodovia dos eixos principais de escoamento de produção e ver o que está acontecendo. E o Brasil consegue muitas vezes ser bem produtivo e bem competente. Porteira da fazenda para dentro, porteira da fazenda para fora, as coisas começam a enroscar. E tem vários exemplos, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o custo do Brasil, na taxa de armazenagem, por exemplo, nos portos, o Brasil chega a ser o dobro de alguns portos internacionais. Quando a gente pega o custo do seguro de carga no Brasil, você entendeu como as coisas são pequenas? Assim, taxa de armazenagem, custo do seguro, tempo de liberação da carga, carga tributária sobre o comércio exterior. São várias pequenas coisas que, quando você soma, dá um bolo grande de problemas e desafios que a gente precisa enfrentar
para auxiliar a indústria, para auxiliar o agronegócio, para poder aumentar a nossa participação na exportação de produtos e de serviços. Esse é o nosso desafio. Então, quando você pega a taxa de armazenagem e compara com alguns portos, chega a ser o dobro. Seguro de carga, é impressionante o que acontece no Brasil. Como é caro o seguro de carga no Brasil. Compreensível, mas é caro. O tempo para liberação de carga também no Brasil é mais alto do que em outros países do mundo. Para citar alguns exemplos, não ficar listando vários, teriam vários exemplos para a gente listar, né? O custo, por exemplo, a taxa de atracação de um navio no porto. Quanto custa num porto brasileiro, quanto custa no porto de Singapura. Lá é metade do preço. Então, a gente tem vários exemplos para a gente olhar e tentar agir. Para tentar agir, é um trabalho de concertação, é um trabalho de organização, de orquestração das autoridades. Não é culpa deste governo, daquele governo, de outro governo, só de governos, mas falta essa concertação para a gente poder crescer. Então, quando você pega, por exemplo, não vou citar o exemplo da China só, quer dizer, a China tinha 1% do comércio mundial em 1990, a gente tinha 0,7% naquele ano, e hoje ela tem 13,5% do comércio mundial, né, considerando exportação e importação. Você pega a Coreia do Sul, que tem 3,6% do comércio mundial, 3 vezes praticamente o Brasil, e em 1990 ela tinha 1,5%, em 2008 ela tinha 2,5%, então ela fez um trabalho de crescimento. A gente encontra essas discussões, por exemplo, quando a gente fala de turismo e a gente vê que o Brasil está avançando, mas ainda assim andando de lado e alguns países conseguindo fazer um trabalho bacana em turismo, vale também para essa discussão de comércio exterior. Você tem os entraves, você tem acordos internacionais que o Brasil precisa celebrar, você tem a burocracia, você tem estabilidade cambial, você tem os desafios de infraestrutura. E com isso, a gente vai vendo o Brasil perder a oportunidade de crescer de forma consistente. Quando a gente fala de PIB brasileiro, crescimento de PIB brasileiro, todos esses itens estão colocados, né? Tanto o consumo interno, a produção fabril brasileira, o escoamento da produção toda para fora e dentro do Brasil, porque quer dizer, a mesma estrada, muitas das estradas que servem para exportação também servem para transporte das mercadorias para os mercados de consumo aqui dentro do Brasil. E é tudo muito caro. O tal do seguro de carga não é só seguro de carga complicado para exportação, é seguro de carga complicado de uma forma geral. Só isso aqui é um assuntão. Só da gente discutir seguro de carga é um assuntão. Por quê? Quando a gente diz que a gente tem 1,3% do comércio internacional, se a gente aumentar para 1,4%, esse 0,1 é quase 50 bi de dólares. Você entendeu? Um mercado em que cada 0,1 é 50 de dólares. É muito dinheiro. Imagina 50 bi de dólares a mais, né? É um negócio extraordinário. O Brasil teve 74 bilhões de saldo, com 50 bi a mais. Olha que strike que a gente consegue fazer, né? É preciso olhar, portanto, para esse cenário, para esse número, olhar as conquistas, festejar as conquistas, olhar o nosso grau de dependência de alguns segmentos, o nosso grau de dependência no setor de agronegócio, né, nas commodities, o nosso grau de dependência esse ano, por exemplo, petróleo, 2024, petróleo passou soja, em função de preços e tal. Às vezes você vai ter um país que vai nos dar um susto por uma redução de importação de um produto que nos interessa vender para eles. Às vezes a gente vai ter um susto no preço. Em alguns casos, por exemplo, a gente pode ter aumento de preço com queda de volume, às vezes a gente pode ter aumento de volume, mas teve queda de preço. Então você, quando tem, por exemplo, uma queda de preço com aumento de volume, você tem um estresse maior sobre o setor logístico para trazer um volume de recurso menor. Então você precisa estar preparado para compensar, para não ter um prejuízo financeiro, você precisa estar preparado para poder transportar um volume maior de mercadoria. E isso é um desafio que no Brasil não é que é intransponível, mas ele tem um custo muito alto. O tempo de espera dos caminhões para desembarcar no porto de Santos. Nossa, estou pisando no fio aqui. Daqui a pouco vou destruir propriedade do Grupo Bandeirantes Comunicação. Só não desliga o cabo do microfone. Só não desliga o cabo do microfone. O que a Carla Bigato fez certa vez, que ela desligou a Band News FM em todo o país. Isso eu ainda não fiz. Mas
Olhando então para esses números, há motivos para a gente festejar as conquistas ou festejar conquistas, há motivos para a gente olhar e ver que a gente está fazendo um trabalho interessante, mas a gente está muito longe da excelência, muito longe da excelência. Quando a gente ouve as autoridades falando, quando a gente ouve o número sendo anunciado oficialmente, parece que o Brasil virou uma Coreia, uma China. Não virou, não virou. E nem vai virar se a gente não começar a se mexer para isso. E aí, a agenda de liberação do Brasil é a agenda de liberação do Estado sobre as costas da economia produtiva. Quer dizer, a gente vê investimentos em portos, sim, tem. A gente vê investimentos em rodovias, sim, tem. A gente vê uma participação maior da iniciativa privada, não há a menor dúvida de que isso está acontecendo, mas num ritmo que poderia ser muito mais acentuado, né? Com uma vigilância, com uma cobrança, com órgãos reguladores independentes, nada de ação de governo sobre a estrutura de produção do Brasil. Não pode ter o governo mandando, tem que ser o Estado vigiando com independência política, eleitoral, partidária. Do contrário, a gente fica num enrosco muito grande. Olhando então para esses números, eu queria apontar para você um registro positivo, né, do que a gente alcançou, mas um alerta. Não vamos festejar uma vitória do tipo chegamos lá. A gente precisa fazer muita coisa. A gente precisa fazer muita coisa. E essa muita coisa que a gente tem que fazer, ela é, como eu disse, um trabalho de formiguinha. E esse trabalho de formiguinha a gente tem que começar logo. Por enquanto, a gente está perdendo tempo. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.